salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, adivinha, você já sabe, óbvio, para mais uma Power Blast Detonator Motherfucker Plus Advance, aula fodástica do conteúdo mais tchutchuco, do conteúdo mais tudo de bom que existe nesse planeta, que é o conteúdo de biologia. Hoje nós vamos discutir, turma, um dos temas mais interessantes para a gente começar a estabelecer de uma vez por todas como a vida é sensacional. Ah, professor, eu não preciso de assistir uma aula de biologia para saber que a vida é sensacional. Não, eu sei, eu concordo com você. Mas a biologia torna a vida ainda mais sensacional. E aí, quando eu estou falando isso porque hoje eu consigo apresentar para vocês uma forma da gente entender como os seres vivos exercem uma influência enorme no ambiente. Isso não deve ser novidade para vocês. Tenho certeza que vocês já devem ter visto em diversas notícias, em diversas reportagens, em diversos momentos, por conta de documentários, falas de políticos, falas de ambientalistas falando sobre como nós, seres humanos, essa espécie que declarou uma autoimportância enorme, tem afetado e muito as características do nosso planeta. Provavelmente eles estão certos. Quando eu falo provavelmente, eu estou partindo do pressuposto que você já deve ter ouvido pessoas falando várias coisas diferentes. A ciência já mostrou que a gente está afetando e muito o nosso planeta. Mas hoje eu vou apresentar para vocês um conceito mais bonito, mais sensível. Exemplo de como qualquer forma de vida pode interferir localmente num determinado ambiente e alterando as características desse ambiente. Com isso, a gente já começa a estabelecer um conceito para o que vem a ser sucessão ecológica. Aliás, é legal a gente até pensar nessa própria ideia, né? O que a palavra sucessão quer dizer, né? Sucessão vem do quê? Vem de suceder, um após o outro. Essa que é a ideia da sucessão, não é mesmo? É colocar uma coisa atrás da outra. Quando eu falo de sucessão ecológica, estou falando justamente de substituição de grupos inteiros de seres vivos. Por isso que eu coloquei aqui, já logo no início da nossa aula, essa frase aqui como se fosse um subtítulo do tema da nossa aula. Dinâmica de comunidades. Lembra comigo aqui, ó. Eu sozinho sou um exemplo de um indivíduo de uma espécie. Vários seres humanos aqui comigo, então me imaginem aqui cercado por toda a equipe da sua aula, certo? Né? O Fernando, a Mari, o Gabriel, o Tiago, o Charlon, o Rafa, o César. Somos todos seres da mesma espécie. A gente se tornaria o quê? A gente se tornaria uma população. Se eu começasse a pensar em outras espécies interagindo uns com os outros aqui, eu chegaria aonde? Eu chegaria justamente numa comunidade. O que eu vou discutir com vocês é como essas várias populações que existem dentro de um lugar, talvez aí reforçar a ideia do eco aqui, tá certo? Que existem dentro de um lugar, vão interagir uns com os outros para viabilizar que haja modificações no ambiente. Por isso que eu coloco logo de cara uma definição ou já chamo a atenção para o que eu acabei de dizer para vocês, né? Os seres vivos sofrem influência do ambiente? Claro que sim, e muita. E às vezes essa influência é escancarada, é descarada, uma enchente, uma seca muito prolongada. Mas, no entanto, eles também são capazes de interferir no meio. Eles também são capazes de alterar as características do ambiente. E quando eles começam a alterar as características do ambiente, é que a gente está começando a discutir uma ideia de sucessão ecológica. Geralmente, quando a gente pensa em sucessão ecológica, a gente pensa numa ideia sempre de mudança para a melhor, sempre uma noção de melhoria. Então, dentro da ecologia, falar de sucessão ecológica é viabilizar que aquela região melhore, ganhe cada vez mais novas características que possibilitem mais manifestações de vida. Por que eu estou chamando a atenção disso? Um desastre ambiental não é exemplo de sucessão ecológica. Um desastre ambiental é um exemplo de ferrar com o processo de sucessão ecológica, interromper um processo de sucessão ecológica. Então,
uma barragem que arrebenta e soterra uma vegetação, uma floresta, a barragem não é sucessão ecológica. A barragem se rompendo não é sucessão ecológica. É um desastre, ou até mesmo, dependendo da situação, um crime ambiental. Agora, o que vai ocorrer depois disso, ou seja, um processo de recuperação daquela área degradada, isso vai ser sucessão ecológica. Porque a ideia de sucessão ecológica carrega dentro dela a ideia de melhoria. Tá certo? Por isso que eu não gosto nem de usar a palavra evolução. Eu prefiro pensar em mudança no sentido de parar melhor. E aqui nesse nosso primeiro quadro, eu já estou trazendo algumas características sobre ela, para a gente, num segundo momento, no nosso segundo quadro, discutir os tipos de sucessão ecológica e o que eu tenho que levar em consideração para avaliar a nossa sucessão ecológica. A primeira é essa aqui, ó. Ele é um processo que não é sazonal, turma. Quando a gente fala que ele não é sazonal, ele não depende das estações e não depende da época do ano. Não interessa se está frio ou se está calor. Quando eu estou discutindo sucessão ecológica, é de se esperar que, com o passar do tempo, eu esteja tendo uma modificação das comunidades que existem naquele ambiente. Reparem, e é importante a gente frisar essa ideia das estações, porque dependendo do clima que eu estou lidando, de acordo com as estações, eu posso ter uma leve modificação em quem são os meus organismos, em quais são as minhas espécies predominantes em um determinado ambiente. Mas isso não vai caracterizar a sucessão ecológica. Para eu conseguir observar de fato uma sucessão ecológica, eu tenho que observar o tempo, eu tenho que observar o que está acontecendo por um longo período de tempo. Não apenas observando as mudanças das estações. Perfeito? Beleza. E por conta disso, e olha como é que eu tenho que fazer uma observação mais longa, esse processo ele vai estar sempre acontecendo. Daí a ideia de ser um processo o quê? De ser um processo contínuo. Mudaram as estações, mas nada mudou? Não, negativo. Mudaram as estações e a mudança das comunidades tem que continuar ocorrendo, senão não está caracterizado sucessão ecológica. Perfeito? E aí a gente fala de direcional, por que a ideia de direcional? Porque eu estou reforçando a ideia de melhoria. O que eu posso entender por melhoria aqui nesse momento, meus caros? Posso entender por melhoria como um aumento da biodiversidade. Quanto mais biodiverso for o meu lugar, ou seja, quanto mais populações diferentes interagindo entre si, maior é meu nível de sucessão ecológica. Outros pontos que a gente vai dizer. Ocorre sempre que os organismos que estão ali presentes estão criando condições para outros organismos chegarem. Uma das ideias que nós vamos discutir logo no segundo quadro eu vou trazer essa ideia de novo, é que a gente tem certas espécies que a gente chama de espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras, elas são assim chamadas, como o nome sugere, né? Chegam primeiro e criam condições para espécies mais complexas chegarem depois. Geralmente as espécies pioneiras, elas são espécies muito pouco exigentes. Elas com mínimas condições conseguem se desenvolver. Mas a presença delas ali começa a viabilizar que outras espécies possam ocupar esse lugar. Então toda vez que a gente começa a perceber que aqueles organismos que ali estão criando condições para que novos organismos cheguem, nós estamos observando sucessão ecológica. Exemplo clássico dessa minha fala aqui, para vocês começarem a entender. Um dos grandes exemplos de seres pioneiros são os líquens. São aqueles organismos que são associação entre fungos e algas. Uma das propriedades que os líquens têm, eles têm a propriedade de ir rompendo rochas. Romper rochas começa a criar condições para que o solo se desenvolva cada vez mais. Então eu abandone um solo rochoso e comece a ter cada vez mais terra arável, terra fértil. Essa terra fértil viabiliza, por exemplo, que vegetais de maior porte possam chegar ali. As espécies que estavam presentes modificaram as características do solo, viabilizando que novos organismos chegassem ali. Opa, sucessão ecológica. Esses diferentes estágios que a gente vai percebendo, onde algumas espécies chegam e criam condições para que outras espécies possam chegar, esses diferentes estágios de comunidades, nós vamos chamando de estágios de série, que é o que está escrito aqui, ou estágios serais. Quando eu não consigo mais observar mudança,
a estrutura daquela minha comunidade que eu estou observando já não varia mais tanto assim, eu começo a discutir que eu estou diante de uma comunidade clímax. Clímax é o máximo, é o máximo que aquela espécie pode, ou melhor, aquela espécie não, desculpa, o máximo que aquela comunidade pode ser. Ou seja, eu até posso ter a perda de algumas espécies que compõem aquela minha comunidade, mas a estrutura básica daquela minha comunidade, as diferentes dinâmicas de populações que estão ocorrendo, elas estão se sustentando. Beleza. Então eu começo a observar o fim da minha sucessão ecológica, que é justamente o que eu estou dizendo aqui nessa nossa última frase, que caracteriza o processo de sucessão ecológica. Ela termina quando eu começo a observar uma comunidade clímax. E o que é que vai caracterizar uma comunidade clímax? Nós vamos discutir isso no nosso próximo quadro. Então me dá um instantinho, eu vou trocar rapidamente o nosso quadro e vou apresentar para vocês o que a gente observa em termos de fatores que identificam o início de uma sucessão ecológica, as primeiras séries, até chegar... Séries com E, viu? Não é série E, não, tá? As primeiras séries até chegar numa comunidade clímax. E como alguns parâmetros que eu posso usar para poder identificar, além de eu apresentar para vocês os dois tipos de sucessão ecológica que tem. Beleza? Segura a onda aí que nós já estamos trocando quadro. Só um minutinho. Muito bem, galera. Fizemos a nossa mágica, trocamos o nosso quadro e já começo discutindo com vocês os tipos de sucessão. Reparem que nós temos só dois tipos. Aquela que nós vamos chamar de sucessão primária e aquela que nós vamos chamar de sucessão secundária. A diferença entre as duas tem a ver com o tipo, o local, as características do local onde ela vai estar ocorrendo. Quando a gente fala de sucessão primária, a gente está falando de ambientes que nunca manifestaram vida. Em ambientes onde a vida nunca esteve presente. Aí você pode me questionar da seguinte forma: nossa, professor, você fica o tempo todo aí falando pra gente de a vida é sensacional, a biologia é fodástica, e eu sei que você pensa como eu, claro que sim, né? Mas olha só, pensa aqui comigo. Existem ambientes no nosso planeta que estão surgindo. Você vai virar e falar assim: que, professor? Ambiente surgindo no nosso planeta? Nosso planeta está aumentando, está crescendo? Não, mas só para ilustrar um exemplo clássico de sucessão. Ilhas vulcânicas. Sim, as erupções vulcânicas muitas vezes servem muito bem a esse propósito de explicar para a gente o que é uma sucessão primária. Então, vou usar um exemplo: Havaí. Havaí pertence, né, aos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos. Lá, ano após ano, nota-se um crescimento em área daquele estado, justamente por conta da ação vulcânica. Então, essas extensões de terra que crescem devido ao processo do magma que chega ao oceano, ou até mesmo ilhas que podem surgir no meio do oceano devido à ação do magma, quando houver, e eventualmente irá acontecer, a chegada de seres vivos, e com o passar do tempo nós vamos notar mudanças na composição desses seres vivos, nós vamos chamar esse cenário de sucessão primária. No nosso país, aqui no Brasil, eu não me lembro de nenhum exemplo de sucessão primária. Agora, no que diz respeito à sucessão secundária, meus caros, aí é mais fácil a gente perceber. O que é sucessão secundária? Ela acaba sendo muito mais comum no nosso cotidiano. Justamente o quê? Ambientes degradados, que serão o quê? Recondicionados, recolonizados. Então eu disse anteriormente na nossa aula, por exemplo, quando uma barragem se rompe. E aí a liberação daquela massa da barragem altera completamente aquela região. Destruiu a comunidade que lá existia e vai criar, por conta disso, a oportunidade de haver um processo de sucessão ecológica. Qual é o tipo de sucessão ecológica que vai acontecer? Sucessão secundária. Porque era um ambiente que já habitava a vida. Então não é um ambiente inóspito, é um ambiente que teve uma forte modificação, mas que, com o passar do tempo, será recolonizado e, por consequência disso, conseguirá, então, ocupar de novo esse espaço. Eu coloquei esses números aqui, 1000 anos e 100 anos, é que, em termos de cálculos matemáticos e observação de modelos usados para se estudar a ecologia, nota-se que sucessões primárias tendem a demorar algo aproximadamente em torno de 1000 anos para que eu saia de um estágio inicial com espécies pioneiras
e chegue a um estágio final com espécies clímax. Enquanto que sucessões secundárias gastam muito menos tempo, 1/10 disso em média, de eu sair desse estágio inicial e chegar nesse estágio final. Professor, você consegue propor uma hipótese para explicar isso? Sim, sem dúvida. Principalmente se a gente considerar que, geralmente, nesses ambientes inóspitos, o solo, que é um dos grandes fatores determinantes para dizer qual é o tipo de organismo que vai estar ali, nesses ambientes que nunca manifestaram vida, são solos mais brutos. Enquanto que em ambientes que já manifestaram vida, esse solo já passou por mais modificações que serão mais favoráveis à manutenção da vida. Show de bola? E aí, eu trago aqui para vocês, isso aqui talvez seja um dos grandes mapas da mina dessa nossa aula de hoje, as tendências, observando alguns parâmetros ao longo da sucessão. Já chama atenção para vocês que nesses dois últimos parâmetros aqui, biomassa e teia alimentar, são os mais fáceis da gente perceber aqui. A gente vai notar o quê? Ao longo da sucessão ecológica, a biomassa irá aumentar. O que é biomassa mesmo? Lembrem, é aquela coisa, é o que eu uso para medir o que realmente existe de um ser vivo. Nos primeiros estágios da sucessão ecológica, eu tenho uma baixa biomassa, então são seres menores, eu tenho uma menor quantidade de seres. Ao longo que eu vou avançando, esses seres se tornam maiores e eu tenho cada vez mais seres, o que justifica esse aumento na minha biomassa. E olha como é que está tudo casadinho. Eu começo a tornar a minha teia alimentar, lembrem que teia alimentar é quando eu começo a observar o quê? As diferentes interações entre as espécies que existem naquele determinado ambiente, naquele determinado habitat. Ela se torna cada vez o quê? Cada vez mais complexa. Mais e mais níveis tróficos e mais níveis tróficos interconectados. Por isso que ela se torna mais complexa. Já nos dois parâmetros aqui de cima, composição, quando eu falo de composição, eu estou falando do quê? Da aparência, em como eu consigo perceber a presença dos seres vivos. No início do processo de sucessão ecológica, eu noto grandes mudanças na composição. Eu tenho uma espécie que é dominante, depois eu começo a perceber outra espécie dominante. Logo no começo, eu estou sempre mudando essa característica geral dessa minha comunidade, dessas minhas diferentes populações que ali existem. À medida que eu me aproximo da comunidade clímax, praticamente já não há mais mudanças na composição da minha população. Ela se mantém sempre com as mesmas características. Isso tem muito a ver com a noção de biodiversidade. Olha, no início eu tenho pouquíssima biodiversidade e geralmente eu vou encontrar sempre seres o quê? Seres autotróficos, seres que são capazes de produzir o próprio alimento. Óbvio, eles são a base para a vida no nosso planeta. Lembrem-se que eu só preciso de 2 seres vivos para ter vida num planeta. Os autotróficos e os decompositores. Se eu estou começando a desenvolver um processo de sucessão ecológica para colonizar aquele ambiente, um dos caras que tem que estar presente, sem dúvida nenhuma, são os autótrofos. Pode ser que eu só tenha autótrofos e decompositores. Mas a presença desses autótrofos vai começar a modificar o ambiente. Vai começar a criar condições para outras espécies de autótrofos cheguem e, eventualmente, heterótrofos também vão poder chegar. Então, eu começo com uma baixa biodiversidade e há uma tendência a só ir aumentando essa biodiversidade à medida que eu estou passando pelos diferentes estágios da minha sucessão ecológica. Quando efetivamente eu chego na comunidade clímax, eu posso até perceber uma pequena redução na biodiversidade comparado com as séries. Lembrem que eu falei para você sobre séries, né? São esses estágios da sucessão ecológica. Pode ser que em determinado estágio da minha sucessão ecológica eu tenha tido uma maior biodiversidade. Mas essa mudança ela não vai ser algo escancarado, ela vai ser uma diferença sutil. A comunidade clímax ter um pouquinho menos biodiversidade. Porque como é que eu posso explicar isso? Eu posso explicar isso numa perspectiva, por exemplo, que devido às competições que foram ocorrendo, com a chegada de cada vez mais indivíduos, houve uma redução de uma espécie ou outra naquele ambiente. O fato é, eu noto um aumento da biodiversidade quanto mais próximo eu estou chegando da comunidade clímax. Beleza? Com isso, meus caros, a gente encerra o processo de sucessão ecológica. Nessa aula, então, a gente discutiu o que é o processo de sucessão ecológica. Notamos que
a presença dos seres vivos modifica as características do ambiente e viabiliza que mais seres vivos aconteçam, cheguem e ocupem aquele local. Comentamos sobre os tipos de sucessão ecológica e quais são os parâmetros que a gente pode observar ao longo de um processo de sucessão. E qual é uma das grandes mensagens? Quanto mais avançamos na sucessão ecológica, maior a biodiversidade e maior é a integração entre as espécies que estão presentes ali. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido e espero, mais importante ainda, que vocês estejam bem. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês.